Oiê, vamos falar de coração materno? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder falar de uma canção a mais que temos então do álbum Tropicalia Bunnies et Circenses, a gente vai falar aqui então sobre o coração materno. Então a gente vai analisar a letra da canção, o que tem também do contexto, quem que compôs e também o que a gente tem como coisas que a gente precisa prestar atenção dentro dessa canção. Coração Materno é a segunda canção do álbum Tropicalia. A gente vai ter, inclusive, uma canção mais longa do álbum. A gente vai ter 4 minutos e 17 segundos, fazendo com que, inclusive, em muitas outras músicas, a gente tenha um tempo de 2 a 3 minutos. Isso é muito comum que a gente vai ter nesse período, porque muitas canções eram tocadas em rádio, então a gente não tinha tanto tempo assim para ser tocado as canções. Então, as canções eram realmente um pouco mais curtas. Então a gente ter essa canção com 4 minutos é até um pouquinho grande e extenso. Inclusive, essa canção dá o título também a muitas outras obras, como a gente vai ter também, inclusive, um filme que é gravado com o mesmo nome, só que, inclusive, a gente vai ter também com ela sendo interpretada pelo Caetano Veloso, então muitas vezes a gente vai ter interpretações sendo feitas pelas pessoas da capa do álbum, mas a gente tem a inclusão de outras pessoas também que participaram do movimento Tropicalia. Você entender que o Tropicalia ele é um estilhaço cultural, porque a gente vai ter ele com pessoas que contribuem com o movimento, mas não participam ativamente, ou são adeptas ao movimento, porque o movimento precisava de realmente pessoas que fossem vestir a camisa e que fossem realmente ao movimento, e não pessoas que fossem adicionar pontualmente ou perdessem a vontade de continuar participando do movimento. Como, por exemplo, nós vamos ter que a gente vai ter da composição do Vicente Celestino. Antônio Vicente Felipe Celestino nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de setembro de 1894 e faleceu em São Paulo em 23 de agosto de 1968. Ele foi um cantor brasileiro famoso do que a gente tem na primeira metade do século XX, e inclusive a gente tem alguns fatos até que interessantes. A gente tem como praticamente todos os seus irmãos eles participando da arte, seja por música ou se não por ser ator, mas inclusive ele tendo dificuldades quando se passa a fazer a gravação eletrônica. A gente tem que uma das coisas curiosas é que quando a gente passa pela gravação elétrica, né, não eletrônica, a gente tem um problema que é a captação do som. A gente vai ter o próprio Vicente Celestino com uma voz muito potente. Então tinha que acabar que ele gravava a 20 metros do microfone para poder fazer com que ele não tivesse algum problema. Inclusive, algumas vezes ele gravando de costas pro microfone, só que aí tinha o eco da sala. Então, assim, a gente tem um problema que ele tem uma voz muito potente, ele não ficava também satisfeito com as gravações. A gente vai ter que, infelizmente, ele vai ficando apenas do Brasil, porque muitas das canções do que ele vai tendo, ele não consegue gravar para poder fazer um álbum com qualidade, mas a gente tem ele com uma grande participação do cenário do que a gente tem de cultura tropical. Então, para a gente poder entender mais sobre a canção, vamos acompanhar então a leitura da letra completa. Então a gente vai começar com ela assim. Disse um campônio à sua amada: minha idolatrada, diga o que quer, por ti vou matar, vou roubar. Embora tristezas me causes, mulher, provar quero eu que te quero. Venero teus olhos, teu porte, teu ser, mas diga, tua ordem espero, por ti não importa matar ou morrer. E ela disse ao Campônio a brincar: se é verdade tua louca paixão, parte já aí pra mim, vá buscar de tua mãe inteiro o coração. E a correr o Campônio partiu, como um raio na estrada sumiu, e sua amada qual louca ficou, a chorar na estrada tombou. Chegou a choupana, o Campônio, encontra a mãezinha ajoelhada a rezar, rasga-lhe o peito o demônio, tombando a velhinha aos pés do altar. Tira do peito sangrando da velha mãezinha o pobre coração, e volta a correr proclamando: vitória, vitória tem minha paixão. Mas em meio da estrada caiu, e na queda uma perna partiu, e a distância saltou-lhe da mão. Sobre a terra, o pobre coração. Nesse instante uma voz ecoou: magoou-se, pobre filho meu? Vem buscar-me, filho, aqui estou. Vem buscar-me, que ainda sou teu. Então o que a gente vai ter como parte estética? Nós temos realmente que não há uma fixação do que a gente tem das sílabas poéticas. Nós temos desde versos que vão ter até com 8 sílabas poéticas, inclusive com 10 sílabas poéticas, mas a gente vai ter uma preocupação muito forte com o que a gente vai ter com a rima. Nós vamos ter inclusive com as falas das personagens aparecendo com, então, a gente fazendo ou se fosse como forma alternada, ou se não, como a gente também tem ela intercalada. Nós temos, então, rimas como, por exemplo, que a gente aparece como mulher, ser e morrer, ou até mesmo com paixão e coração, ou até aparecendo do partiu, sumiu, ficou e tombou. Então a gente vai ter essas formas de rimas que vão aparecer frequentemente ao longo da canção. Inclusive a gente vai ter duas separações. A gente vai ter na primeira estrofe, a gente tendo a proposição da história, que é a gente ter
desse camponês que ele fala, então, que como que poderia provar que amava a amada, mas inclusive com ela fazendo uma piada, assim, bom, já que você me ama tanto assim, vai tirar o coração da sua mãe e me traz. Só que acontece é que ela estava justamente brincando. O que a gente vai ter como forma de a gente praticamente falar da história é dessa forma que a gente tem nesse período, como muito frequentemente na Bossa Nova e no MPB, essa forma de romantização do que a gente tem no período da área rural, como uma forma de que lá que existiu o amor e que o amor era de lá. A gente tem um artificialismo muito forte da região urbana e da região industrial. Então, essa forma do que a gente tem nessa música é mais ou menos como se fosse uma forma de um protesto dessa artificialidade que existe na cidade em se criar canções, em se criar histórias, mostrando que não é sempre assim que a gente tem como histórias bonitas de amor sendo produzidas e que, inclusive, é como se fosse praticamente uma inocência da parte de muitas pessoas falar porque o amor que era bom, ele existe lá na área rural. Inclusive, que a gente tem também, até mesmo do artigo de Tropical Melancolia, Caetano Veloso, confinado na Bahia por Andréa Scheren. A gente tem essa forma que a gente tem dessa estética, né, desse mito do amor feito pela burguesia, ao qual a gente tem praticamente que o amor, ele vence todas as barreiras, ele é bonito e ele é puro por si só. A gente tem muitos problemas na realidade brasileira e que fazem com que, quando se transpõe para a arte, o que faz com que muitos artistas da época se revoltem é transmitir um Brasil que só existe nessa arte consumida por burgueses e não do que realmente existe, do que realmente importa. Então o que a gente vai ter muito frequentemente é essa forma ilusória do amor e das relações sociais, fazendo com que a gente viva praticamente dois Brasileiros. A gente tem o Brasil que a gente vê no cinema e nas canções, e depois o cinema que a gente vê na realidade. E nenhum deles é realmente 100% representado. Inclusive, a gente já tem até na segunda parte, com essa parte um pouco misturando conceitos religiosos, como, por exemplo, principalmente a mãe que estava rezando, e inclusive o filho chamado de demônio, que ele tira o coração, e até mesmo essa cena a qual ele cai na estrada e quebra uma perna, e ele ouve a voz da própria mãe, como se fosse uma assombração dos crimes que ele cometeu em vida. Então o que a gente tem duas coisas para poder prestar atenção nessa canção. Acho que a primeira já ficou muito até evidente do que eu falei, que é a representação do amor no que a gente tem da arte brasileira. Eu acho que não é de forma gratuita que a gente tem tanto essa representação do amor materno quanto também do amor passional, de fazer com que a gente perceba que o amor ele é representado de formas até exageradas ou até mesmo que a gente tenha de forma que fosse praticamente mal feita. Então a gente tem que esse amor que ele é colocado na área rural como puro e belo, cria-se um mito para a burguesia falando que o amor ele tem que ser que nem feito no cinema ou que nem feito nas novelas. Só que ele realmente não existe, ele é um produto que ele é consumido por essas classes, mas que ele realmente não existe. Então, essa forma do que a gente tem de criação e de imitação. E eu acho que também a outra parte que conversa muito bem com essa primeira, que é do fazer artístico na época. Então, se a gente tem esse período que a gente está falando de qual que é o sofrimento da criação artística da época, eu acho que falar tanto que a gente tem do Vicente Celestino, que tinha dificuldade de poder gravar, que ele faz a composição dessa canção, mas também dos autores e das autoras que tem dificuldade de conseguir se expressar, conseguir fazer arte, porque é um período que tudo tem um moldezinho, esse molde não pode ser feito, inclusive tem a censura da ditadura militar, fazendo com que a gente tenha o quê? Uma limitação de criação. Não é que falta justamente arte, mas o jeito que essa arte é feita, ela é muito plastificada, ela é muito previsível. Então, aqui se mostra como que o fazer da arte é difícil, não é só porque a gente vai ter essa forma do que a gente tem da censura, mas também do consumo. Se a gente tem um consumo sempre da mesma arte, não tem uma inovação. Então, essa forma do que a gente tem de se negar essa previsão do que vai acontecer, de a gente poder fazer algo novo, e inclusive de cantar uma canção que se fala de matar a mãe, é uma canção que, na época, já foi tido com muito polêmica, e eles querendo colocar essa canção, era realmente para mostrar que essa já é a segunda canção do nosso manifesto. Então, acostume-se a ficar ouvindo coisas que você não espera de um álbum. Até porque o que tinha como outro movimento, que era a MPB e a Bossa Nova, sempre falava de um otimismo muito forte do amor, de uma forma um pouco até que meio que infantil, falando como se fosse o amor, ele fosse uma coisa muito bonita e ele sempre é muito feliz. Às vezes o amor não é feliz. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui a análise literária que temos da canção
Coração Materno, que é a segunda canção que temos do álbum Tropicalia Panis et Circenses. E você, se ficou com alguma dúvida, tanto dessa canção ou de outras canções, ou inclusive desse álbum, escreve aqui nos comentários, por gentileza. E caso você queira saber mais do que a gente está falando a respeito do que a gente tem desse álbum do Panis et Circenses, eu tenho aqui então essa playlist a qual eu estou falando a respeito de todas as canções, inclusive do contexto histórico do Tropicalia. Ou se não, se você quiser ver a música ou a canção anterior, que é Ore pro Miserere Nobis, tem essa vídeo aqui para você poder dar uma olhada. Ou se você quiser ver o próximo vídeo a respeito desse álbum, a gente vai ter então a canção Panis et Circenses, que tá aqui nesse vídeo para você analisar. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!